Neste terceiro e último vídeo a respeito da influência dos fatores sistêmicos na etiologia das doenças periodontais, nós vamos falar a respeito das alterações gengivais induzidas por medicações, também conhecidos como crescimento gengival induzido por medicações. Além disso, vamos falar a respeito também de alguns fatores genéticos, de algumas condições genéticas que podem estar relacionadas à doença periodontal. Com relação ao crescimento gengival induzido por drogas ou medicamentos, nós temos três grupos principais de medicamentos que podem provocar alterações no tecido gengival, que seria a fenitoína, a ciclosporina e os bloqueadores de canais de cálcio. Dentre os bloqueadores de canais de cálcio, os principais relacionados a crescimento gengival são o diltiazem, verapamil, a nifedipina e a amlodipina. Primeiramente, a fenitoína ela é uma droga já bastante antiga, uma medicação utilizada principalmente para o tratamento de pacientes que apresentam desordens convulsivas. Mas ele pode ser utilizado também para outras patologias. E essa droga ela atua estabilizando a membrana das células neuronais a passagem dos íons sódio e potássio. A primeira vez que foi descrito na literatura crescimento gengival induzido pela fenitoína foi em 1939. E desde então nós observamos que aproximadamente 50% dos pacientes que fazem uso da fenitoína desenvolvem algum grau de crescimento gengival, principalmente indivíduos mais jovens. Nós vamos verificar que isso é uma característica comum para todas as medicações que causam crescimento gengival. Indivíduos mais jovens tendem a apresentar com uma maior prevalência de crescimento gengival. O início dos primeiros sinais de crescimento gengival com a fenitoína, eles surgem em média após 3 meses em que o paciente está fazendo uso dessa medicação. E veja que é importante nós destacarmos que nem todo paciente que utiliza a fenitoína irá desenvolver crescimento gengival. Então não quer dizer que porque o paciente utiliza uma determinada medicação que ele obrigatoriamente virá desenvolver essas alterações. As características clínicas que nós observamos nesse crescimento gengival é um aumento de volume inicialmente nas papilas interdentais, com aspecto de nódulos, e esse crescimento pode se estender a demais áreas da gengiva marginal, tornando-se difuso. É mais frequente nós observarmos esse crescimento gengival na face vestibular do que na face lingual. Observou-se também uma correlação entre a concentração plasmática de fenitoína e a severidade do crescimento observado, ou seja, pacientes que têm concentrações plasmáticas mais altas de fenitoína tendem a apresentar maior severidade no crescimento gengival. E os fatores locais, principalmente o biofilme dental, têm influência sobre esse crescimento, ou seja, indivíduos que controlam bem o biofilme tendem a apresentar crescimento mais discreto. Pacientes que têm um mau controle de biofilme, consequentemente, vão apresentar uma maior severidade de crescimento gengival. Aqui nós vemos um caso clínico de um paciente que fazia uso de fenitoína. Então, nós observamos a presença dos fatores locais, biofilme, cálculo, mas pela anamnese ele relatou que fazia utilização da fenitoína. Então, a fenitoína está atuando, causando esse aumento no volume dos tecidos gengivais, associado ao biofilme ou à placa. E aqui está sendo feito o início da terapia de raspagem de instrumentação ultrassônica. Essa outra paciente também apresentava um crescimento gengival induzido pela fenitoína. Nós observamos que essa coloração do tecido pode variar desde uma coloração rosa clara até uma coloração mais avermelhada, e isso vai depender do controle de biofilme que o paciente apresenta. Ou seja, se o paciente tem um controle de biofilme razoavelmente bom, a tendência é que você tenha um crescimento gengival com aspecto mais fibrótico, um tecido menos avermelhado, menos inflamado. Ao passo que se o paciente tem um controle de placa deficiente, ele vai apresentar uma coloração mais eritematosa no seu tecido gengival. Observe, como nós comentamos, que é mais frequente o crescimento gengival afetar a face vestibular dos dentes do que a face lingual, assim como é mais frequente nós observarmos o crescimento nos dentes anteriores do que nos dentes posteriores. Não quer dizer que não possa haver nos dentes posteriores, mas é mais comum nos dentes anteriores. Outra paciente apresentando crescimento gengival mais severo, paciente essa usuária de fenitoína,
Histologicamente, as biópsias realizadas para estudo desses casos, elas mostram a presença de um epitélio estratificado paraqueratinizado, apresentando longas cristas epiteliais, como nós vemos aqui, como nós vemos nessa outra região da imagem, se projetando para o interior do tecido conjuntivo. Temos a presença de um infiltrado inflamatório crônico, presença de neutrófilos também, mas uma presença de linfócitos, de plasmócitos, linfócitos B, difusos pelo tecido. Densas zonas de fibras colágenas, visto que nós temos uma maior proliferação de fibras colágenas, uma maior síntese de fibras colágenas e outras proteínas não colagênicas no tecido conjuntivo gengival. Motivo pelo qual nem sempre a terminologia mais adequada para descrever esses casos é hiperplasia ou hipertrofia gengival, pois nem sempre nós temos hiperplasia, ou seja, aumento no tamanho das células, no número de células, e nem sempre nós temos hipertrofia, aumento no tamanho das células. Muitas vezes o que nós temos são fibroblastos mais ativos, que sintetizam mais colágeno e outras proteínas, proteínas essas que se acumulam no tecido conjuntivo e respondem por esse aspecto clínico de aumento do volume do tecido gengival. O tratamento dos casos de crescimento gengival consiste no tratamento dos fatores locais, visto que nem sempre nós poderemos solicitar ao médico a substituição ou a retirada da medicação. Isso vai ficar a critério médico, essa possibilidade. Então, nós atuamos nos fatores locais, promovendo a raspagem e alisamento radicular, polimento coronário e instruções de higiene bucal. Fazemos uma reavaliação após 40 dias aproximadamente, e se nós ainda observarmos a presença de crescimento gengival que esteja influenciando na estética, na higiene do paciente, nós teremos ou poderemos utilizar um tratamento cirúrgico para a remoção dessas falsas bolsas formadas em decorrência do crescimento gengival. Isso normalmente é feito pela técnica de gengivectomia ou pela técnica de cirurgia retalho com bisel interno, que serão descritas posteriormente numa aula de tratamento cirúrgico. Após esse tratamento, é importante que o paciente seja submetido a um tratamento periodontal de suporte com uma maior frequência, principalmente se o controle de placa dele não for adequado, visto que há a possibilidade de recidiva desse crescimento gengival ao longo do tempo. Outra medicação que pode causar esse mesmo tipo de crescimento gengival é a ciclosporina. A ciclosporina ela é uma droga imunossupressora. Ela é utilizada principalmente para prevenir a rejeição a aloenxertos, ou seja, pacientes transplantado renal, medula óssea, são pacientes que muitas vezes fazem o uso dessa droga para evitar a rejeição do órgão transplantado. Mas há descrição na literatura também para outras doenças em que se faz uso da ciclosporina como medicação imunossupressora, principalmente lúpus eritematoso, diabetes mellitus tipo 1, doença de Bechet, oftalmopatia de Graves, doença de Crohn, artrite reumatoide, colite ulcerativa, ou seja, doenças que apresentam uma característica autoimune, onde o tratamento médico utilizado pode ser a ciclosporina. Os primeiros relatos de crescimento gengival induzidos pela ciclosporina são de 1983. Nós observamos uma incidência bastante variável na ocorrência de crescimento gengival, sendo que os estudos demonstram valores de 25% a 81% de prevalência de crescimento gengival nos pacientes estudados. E da mesma forma que a fenitoína, o crescimento gengival tende a surgir entre 1 a 3 meses após o início da utilização da droga. As características clínicas são as mesmas já descritas para o crescimento gengival induzido pela fenitoína. Aqui nós temos uma paciente de 57 anos, transplantada renal, que fazia o uso de ciclosporina. Observe a severidade do crescimento gengival observado, com a formação de falsas bolsas, que vão dificultar o controle de placa do paciente, influenciar também na estética e talvez até na fonação da paciente. São lesões nodulares, como vocês podem observar, que iniciam-se nas papilas interdentais, mas podem se difundir para toda a gengiva marginal, como nós observamos aqui. Veja que a mucosa alveolar ela não é
afetada por esse crescimento gengival, e sim apenas o tecido gengival. Essa é uma imagem radiográfica dessa paciente mostrando que tratava-se de uma paciente que já era portadora de periodontite. Então, normalmente nós vemos o crescimento gengival em pacientes jovens que ainda não apresentam perda de inserção. Mas se o paciente faz uso de ciclosporina e já é um paciente suscetível à periodontite, nada impede que ele desenvolva a periodontite juntamente com o crescimento gengival. Fotos mostrando a vista lateral desse crescimento gengival e também a vista na região palatina e lingual. Observe que nesse caso há crescimento gengival também na face lingual e palatina. Observe a formação de falsas bolsas, o que vai dificultar o controle de placa pelo paciente. Aqui um outro paciente também transplantado renal. Vejo o aspecto desse crescimento gengival bastante severo observado nessa região. São lesões nodulares, eritematosas, difusas, afetando com mais severidade a face vestibular, porém também a face lingual dos incisivos inferiores. Havendo a formação de falsas bolsas, veja o grande acúmulo de biofilme e de cálculo dental que ocorre nessas regiões, visto que as superfícies dentárias ficam abrigadas, vamos dizer assim, o biofilme fica protegido da ação dos agentes mecânicos de higienização. Aqui nós temos vendo um paciente do sexo masculino, 48 anos, também transplantado renal, com características semelhantes às já descritas anteriormente. Qual o tratamento que nós realizamos para esses casos? O tratamento periodontal básico, ou seja, a orientação de higiene. Podemos adotar um controle químico de placa juntamente com o controle mecânico e realizarmos a raspagem subgengival sob anestesia local nas diferentes regiões. Observe nessa foto abaixo que 15 dias após a raspagem, nós já observamos uma regressão bastante interessante na severidade de crescimento observado. Nós podemos, nesse momento, talvez repetir a raspagem nas regiões onde existe uma resposta ainda não tão adequada, ou podemos, nessa fase, aguardando mais alguns dias, indicar tratamento cirúrgico para eliminação desses tecidos gengivais crescidos, né, a fim de corrigir por completo essa condição anatômica do tecido gengival. Mas é importante nós realizarmos primeiramente um tratamento periodontal básico e não diretamente uma cirurgia, visto que nós vamos ter uma condição melhor de hemostasia nesses tecidos, um controle melhor da hemorragia, uma visualização melhor das superfícies a serem raspadas. Então, o ideal é que nós façamos inicialmente o tratamento básico para só então decidirmos ou não pelo tratamento cirúrgico. Mesma coisa aqui, essa foto mostrando o aspecto inicial e o aspecto após a raspagem. Veja que mesmo sem o tratamento cirúrgico é possível ter uma regressão bastante expressiva no crescimento gengival. E aqui nós temos um outro caso, uma paciente do sexo feminino, 54 anos, mostrando a presença das falsas bolsas, e somente com a raspagem, 21 dias depois, nós observamos uma redução expressiva no crescimento gengival induzido pela medicação. Aqui mostrando a realização de um tratamento cirúrgico complementar, por meio da técnica de gengivectomia, onde está sendo feita a eliminação dessas falsas bolsas provocadas pelo crescimento do tecido gengival. Importante que esse procedimento te dê acesso para que se faça a complementação da raspagem nesse momento. Aqui mostrando a remoção do tecido da região interdental com uma gaze e a gengivoplastia, a regularização do tecido gengival na fase final da cirurgia. A proteção da área com o cimento cirúrgico e aqui o aspecto 7 dias depois, no momento da remoção do cimento cirúrgico, quando está havendo a reepitelização desse tecido e iniciando o processo de cicatrização. Aqui nós já temos um aspecto de 40 dias depois da cirurgia, onde nós observamos o retorno do tecido às características normais após a realização da técnica de gengivectomia. Podemos dizer que há uma influência de diversos fatores no crescimento gengival. Pacientes mais jovens, pacientes que utilizam doses mais altas de ciclosporina,
pacientes que utilizam ciclosporina há mais tempo, pacientes que têm um controle de placa deficiente e, portanto, índices de placa e de inflamação gengival mais elevados, são pacientes que tendem a apresentar maior severidade no crescimento gengival. E os aspectos histopatológicos são semelhantes aos já descritos para a fenitoína. O tratamento, como nós demonstramos, seria o tratamento periodontal básico e somente depois uma reavaliação acerca da necessidade da realização de um tratamento cirúrgico complementar. E, obviamente, a manutenção de uma terapia de suporte frequente para que haja um bom controle de placa e minimize as chances de recidiva da doença. Por fim, os bloqueadores de canais de cálcio são drogas utilizadas principalmente para o tratamento de condições cardiovasculares, tais como angina, arritmia, hipertensão, taquicardia supraventricular. Existe uma série de bloqueadores de canais de cálcio, onde os mais estudados para o crescimento gengival foram a nifedipina, também a amlodipina e diltiazem, mas todas essas drogas podem provocar crescimento gengival. Esse crescimento gengival ele é menos frequente, é menos prevalente do que com as outras drogas. Observe que a incidência é em torno de 15 a 25% dos pacientes. Então, muitos pacientes vão utilizar bloqueadores de canais de cálcio e nem por isso vão desenvolver crescimento gengival. A descrição inicial dessa condição clínica foi feita inicialmente em 1984 e da mesma forma que para com as outras drogas, nós temos uma correlação entre a severidade do crescimento gengival e o controle de placa, bem como características clínicas e histopatológicas semelhantes às já descritas pela fenitoína e pela ciclosporina. Aqui nós observamos um paciente com um quadro de crescimento gengival leve em algumas papilas, e frente à anamnese nós constatamos que era um paciente que utilizava bloqueadores de canais de cálcio no tratamento de hipertensão arterial. Então, muitas vezes nesses casos, a chance de que um tratamento não cirúrgico resolva a situação sem a necessidade de cirurgia já é maior, devido ao fato do crescimento ser mais localizado e menos severo do que nós demonstramos nos demais pacientes. Outro paciente demonstrando crescimento gengival relacionado ao uso de bloqueadores de canais de cálcio. Lembre-se que sempre o fator local ele está presente e é o fator primordial. O fato do paciente utilizar uma medicação vai atuar como um fator modificador da resposta do hospedeiro, fazendo com que se desenvolva um quadro de inflamação mais severo. Nesse caso, das medicações com também uma maior proliferação de fibras e de proteínas, fibras colares, proteínas não colagênicas no tecido conjuntivo. Com relação às condições genéticas, existem algumas síndromes que podem estar relacionadas à ocorrência de periodontite. São síndromes em geral raras, não são síndromes frequentes, mas que podem estar relacionadas à ocorrência de doença periodontal. Nós vamos ver alguns casos apenas para ilustrar. Uma dessas síndromes é a síndrome de Down, que acredito que todos conheçam, que se trata da trissomia do cromossomo 21. A incidência é em torno de um nascimento para cada 700. Em mães acima de 45 anos, a chance do nascimento de crianças com síndrome de Down é um pouco maior. A síndrome se caracteriza por um retardo mental, uma maior suscetibilidade a infecções, alterações cardiovasculares e uma maior prevalência de doença periodontal foi observada. Podemos observar uma grande destruição do osso alveolar, observamos uma maior severidade da doença periodontal naqueles pacientes portadores de síndrome de Down que são institucionalizados, ou seja, que não vivem no seu ambiente familiar, mas sim em instituições. A presença do biofilme e alterações oclusais e outros fatores locais são bastante frequentes, certo? E foi observado que na microbiota desses pacientes foi encontrada uma grande quantidade de bacteroides, principalmente bacteroides pigmentados em negro, como o Porphyromonas prevotella intermédia, Porphyromonas gingivales e outras bactérias gram-negativas. Observamos uma maior destruição em incisivos inferiores, superiores e molares, e acredita-se que isso ocorra nesses pacientes devido à deficiência na função dos seus polimorfonucleares,
nas funções de quimiotaxia, fagocitose, destruição intracelular, podem se mostrar alteradas nesses pacientes, e bem como alterações na função dos linfócitos, o que os predispõe à ocorrência de doença periodontal. Observe aqui um paciente com síndrome de Down, onde nós temos a presença de uma grande quantidade de fatores locais atuando. Então, os fatores locais são fatores importantes, porque nem sempre o paciente apresenta destreza manual ou capacidade de executar um controle de placa adequado por si só. Muitas vezes ele depende dos cuidadores, de familiares, para realizar essa higiene. Isso nem sempre é executado da maneira mais adequada. O tratamento vai depender muito da cooperação do paciente e dos familiares, porque, como nós já falamos, se o controle de placa não for eficiente, o tratamento vai ter resultados mais limitados. Mas geralmente é o tratamento periodontal básico, por meio de raspagem, alisamento radicular, e a possibilidade de se fazer o controle coadjuvante com clorexidina para se obter uma redução maior na quantidade de placa dental, desde que o paciente se mostre capaz de bochechar sem deglutir, ou então se fazer o uso da clorexidina de alguma outra forma, por exemplo, um spray de clorexidina, ou de alguma forma que o paciente não vá deglutir essa solução. Outra síndrome relacionada à ocorrência de doença periodontal é a síndrome de Papillon-Lefèvre. Ela foi descrita inicialmente em 1924, tá? E é uma síndrome que se caracteriza por uma hiperqueratose da palma da mão e da sola da planta dos pés. O paciente apresenta uma hiperidrose palmoplantar também, a ocorrência de alterações nas unhas, e em 30% dos casos observa-se que há consanguinidade na família, ou seja, são pacientes onde muitas vezes os pais apresentavam laços consanguíneos. A incidência é bem mais rara do que a síndrome de Down, veja que na literatura é descrito de 1 a 4 casos para cada 1 milhão de nascimentos. E nós observamos uma característica bastante interessante, que é a perda e esfoliação prematura dos dentes descidos. Então não é comum nós termos doença periodontal em dentes descidos. Tanto é que em classificações antigas de periodontite, se chamavam essa condição de periodontite pré-puberal. Hoje em dia nós não temos mais a periodontite pré-puberal, porque os estudos demonstraram que todos os casos, ou a grande maioria dos casos de doença periodontal acometendo pacientes na dentição descida ou na dentição mista, se tratavam de pacientes portadores de algumas dessas síndromes. E a característica é a perda progressiva dos dentes descidos e dos dentes permanentes, com uma rápida destruição do osso alveolar. Então são situações de difícil controle. Mesmo se realizando a terapia periodontal, as chances do paciente ter a perda dos elementos dentais é muito grande. Nós temos alterações na função dos seus polimorfonucleares e em outros aspectos da sua resposta imune, como por exemplo a resposta imune celular. E o tratamento periodontal tem um prognóstico bastante duvidoso, talvez até um prognóstico ruim, visto que a resposta ela não é adequada. Aqui nós vemos um paciente com 5 anos de idade, do sexo masculino, portador da síndrome de Papillon-Lefèvre. Observe que houve uma esfoliação prematura dos seus dentes descidos, e os dentes que não foram esfoliados apresentam perda de inserção, como é o caso desses caninos descidos, o que não é uma situação comum nos pacientes jovens. Radiograficamente, observe a grande reabsorção do osso alveolar ao redor dos molares descidos, e bem como dos caninos descidos. Molares descidos, caninos descidos afetados por uma reabsorção óssea alveolar importante. Aqui as características que podem ser observadas na palma da mão e na sola dos pés, uma hiperqueratose. Esse mesmo paciente aos 8 anos de idade, já com os dentes permanentes erupcionados, mas observe que já existe uma perda óssea alveolar até mesmo nos dentes permanentes, como nós podemos observar aqui no primeiro molar inferior. E esse mesmo paciente aos 11 anos de idade já apresentando uma progressão bastante severa da sua doença periodontal, resultando na perda de elementos dentais que mal acabaram de erupcionar, como por exemplo aqui os incisivos, primeiros molares. Então o prognóstico é bastante ruim. Esse outro paciente
né? É uma paciente do sexo feminino, com 8 anos de idade, irmã do paciente anterior, também portadora da síndrome de Papillon-Lefèvre. Nós podemos observar também a presença de sinais clínicos de inflamação, presença de bolsas periodontais, presença inclusive de lesões de furca já nos primeiros molares, que recém erupcionaram há pouco, cerca de 2, 3 anos. E a outra condição, para nós finalizarmos, que nós podemos ter, são deficiências nutricionais. Nós vamos colocar apenas aqui a deficiência de vitamina C, que pode ocorrer em alguns pacientes. Nós podemos apresentar uma maior chance de inflamação, e isso é difícil de você diagnosticar e associar essa inflamação com carência de vitamina C, mas o que nos leva a suspeitar aqui seria um bom controle de placa que o paciente apresenta e mesmo assim a persistência da inflamação gengival, né? Outras vitaminas, outras deficiências vitamínicas também podem estar relacionadas à ocorrência de doença periodontal, mas a deficiência de vitamina C já é um achado bastante antigo, né? Aqui nós podemos observar que o paciente não tinha perda de inserção importante na maioria dos locais, mas já existia reabsorções ósseas nas faces proximais dos dentes posteriores. E feita a solicitação do exame laboratorial, por meio de cromatografia líquida, foi observado que o paciente apresentava um quadro de redução nos valores de normalidade para a vitamina C. Então, aqui, além da terapia periodontal, seria interessante a investigação médica do porquê dessa deficiência, se é apenas uma carência alimentar ou se há alguma condição que leve a uma dificuldade de absorção dessa vitamina. Bom, com isso nós encerramos a sequência dos vídeos de doenças de fatores sistêmicos na doença periodontal. É claro que há muitas outras condições que podem estar presentes, mas nós procuramos passar para vocês nesses 3 vídeos as condições mais frequentemente observadas com as quais nós podemos nos deparar na nossa clínica diária.